30º domingo do tempo comum, ano B. Reflexões para dia 24/10/2021. Tema: libertar das práticas que cegam. Eis a nossa missão. Na primeira leitura do livro de Jeremias, o capítulo 31, versículo de 7 a 9, está escrito: Eis o que diz o Senhor: soltai brados de alegria por causa de Jacó. Enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Vou trazê-lo das terras do norte e reuni-los dos confins do mundo. Entre eles vem o coxo e o cego, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz, e uma grande multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos. Eu vou trazê-los no meio das consolações. Levá-los-ei às águas correntes por caminho plano, e em que não tropecem, porque eu sou o pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Irmãos e irmãs, Jeremias era de Anatote, um lugar esquecido por todos e onde não havia esperanças para o povo. De Anatote surge um grande profeta que vai anunciar a vontade de Deus. No reinado de Josias, Jeremias vai lutar contra o culto aos deuses estrangeiros e pela reforma religiosa, onde prega a conversão e a fidelidade ao Deus da aliança. Com o rei infiel Joaquim, Jeremias luta contra as injustiças sociais e a infidelidade religiosa. No reinado de Sedecias, o infiel, o profeta vai contra as alianças de Sedecias e contra o abandono da confiança em Deus. Com o profeta, Deus vai realizar a libertação do povo, vai trazer o coxo, o cego e a mulher parturiente. O deserto vai florir e correrá água abundante. Ninguém mais passará por abandono e exclusão. Os poderes que afastaram-se de Deus perderão suas forças e o povo será revigorado. Deus não abandona ninguém, pois acolhe mesmo os abandonados e esquecidos. Nossa missão é a mesma do profeta, ou seja, resgatar os que estão abandonados e afastados. Na segunda leitura de Hebreus, capítulo 5, de 1 a 6, está escrito: todo sumo sacerdote escolhido de entre os homens e constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza. E, por isso, deve oferecer sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Abraão. Assim também, não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe àquele que lhe disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E como disse ainda no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos e irmãs, Jesus é o sacerdote fiel e misericordioso e nos convida a mudar a nossa forma de agir para nos aproximar de Deus. O sumo sacerdote ocupava um lugar de destaque, mas em Cristo a preocupação central é o resgate dos que estão fora da comunhão com o templo. A carta aos Hebreus vem ensinar que a missão do povo de Deus é fazer parte dos planos amorosos de misericórdia e de perdão. O servo de Deus em todos os tempos tem a missão de oferecer dons e sacrifício, de agir com a misericórdia de Deus para com os ignorantes e transviados, de revestir-se da graça, do perdão e da acolhida. O servo de Deus precisa aproximar as pessoas do banquete do Pai e tornar a comunidade um lugar de comunhão e de partilha. O servo de Deus não pode agir de forma a excluir. Somos chamados a fazer a inclusão, a gerar a bênção da justiça social, a fazer valer o direito e a justiça.
Assumir a missão na comunidade é fazer o inverso do que os poderes políticos e religiosos fazem quando se deixa dominar pela sede de poder e de ganância. Nossa missão é divina, é sagrada e é eterna. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, está escrito: Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos, uma grande multidão o acompanhava. E no meio delas estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego tirou fora a capa de seu salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhes: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e começou a seguir Jesus pelo caminho. Irmãos e irmãs, Jesus está a caminho de Jerusalém e leva com ele as regiões consideradas pagãs pelos judeus. Neste caminho rumo ao sacrifício maior, Jesus está levando a inclusão dos mudos, dos endemoniados, dos prostituídos, dos coxos, dos excluídos pelo sistema político e religioso. Jesus não vai chegar a Jerusalém de mãos vazias, pois vai levar para apresentar diante do tribunal tudo o que eles rejeitavam. Dessa forma, Jesus é uma ameaça aos poderes constituídos, por levar e representar toda a impureza que Israel negava, ou seja, os que estavam à margem e excluídos pelos poderes, por serem considerados pecadores e pagãos. O sistema político e religioso faz as pessoas acreditar na sua incapacidade, faz a pessoa acomodar e aceitar como vontade de Deus a pobreza e a miséria, faz a pessoa acreditar que seja amaldiçoada, faz a pessoa acostumar-se com a situação de miséria, faz a pessoa acreditar na perdição, faz a pessoa afundar na acomodação e a leva a acreditar que seja impossível qualquer mudança. Ninguém pode apresentar-se a Deus de mãos vazias. A nossa missão nesse evangelho é de ir não somente ao encontro dos cegos, mas descobrir as causas que geram a cegueira social, as causas que geram a cegueira política e as causas que geram a cegueira religiosa. Não adianta curar um mal na vida de uma pessoa se eu a deixar no lugar da exclusão. Jesus, ao curar alguém, as devolve ao convívio com os irmãos e com Deus. É preciso gerar o processo de inclusão. É preciso devolver a dignidade das pessoas. É preciso fazer com que o poder seja um serviço de amor e de libertação. O cego do Evangelho, ao ser libertado da cegueira, sai da condição que vivia e começa a fazer parte da caminhada com Jesus. Nossa missão é a mesma, ou seja, resgatar as ovelhas perdidas, resgatar as ovelhas que foram excluídas da casa de Israel e dar condição para que sejam não somente incluídas, mas voltem a fazer parte da construção de um mundo melhor. Queridos irmãos e irmãs, que a graça, o poder e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.